Boa tarde, amados e queridos ouvintes da nossa querida e amada Rádio Catedral, FM 106.7, mais um domingo abençoado. E olha, esse é um domingo para lá de especial, coração batendo forte. 31 de dezembro, último dia do ano, último domingo do ano e muita emoção, né, gente? Porque é o último dia de mais 365 dias que estão por vir. Último dia do ano 2023 e com uma alegria imensa estaremos aqui, não nos despedindo, mas refletindo sobre como ter um coração saudável neste último dia, não, gente, para a vida toda. O nosso convidado de hoje é muito especial, como todos os demais. E para encerrar esse ano, nós escolhemos um médico. Ele é cardiologista. E, gente, acreditem, ele é psicólogo também. Então, ninguém melhor para falar sobre como ter um coração saudável do que um médico cardiologista. Já já ele vai se apresentar. E eu quero antes agradecer a cada um de vocês, amado ouvinte, que nos acompanha neste ano, nos acompanhou em 2023 e certamente nos acompanhará pelos próximos dias que estão por vir nesse novo ano que se inicia amanhã. Então, até meia-noite de hoje, estaremos vivendo muito bem essa alegria de ter um coração saudável e aprender muito com isso. Quero convidar a participação de vocês, internautas, também nossos seguidores, através do e-mail viverbem@radiocatedral.com.br ou pelo direct. Se você tem algum assunto, alguma dúvida, passar mensagem lá pelo direct do nosso Instagram, né? PGM Viver Bem. E se perder alguma parte do programa ou quer recomendá-lo a algum amigo, a algum familiar, nos procure no YouTube, canal da Rádio Catedral, que o programa está lá. Tá bom, gente? Com grata alegria, eu quero apresentar aqui e dar a boa tarde ao Dr. João Paulo, médico cardiologista, que está comigo, está dividindo os estúdios da Rádio Catedral neste domingo, dia 31 de dezembro. Boa tarde, doutor João. Boa tarde, doutora Sônia, como vai? Sim, muito bem, é uma alegria tê-lo aqui. Como é um estúdio, né? E nossos ouvintes, nem todos são médicos, nem todos são psicólogos, a maioria são estudantes de psicologia, são donas de casa, são empresários, enfim. São pessoas. Então, doutor, o seu CRM, fala um pouquinho do seu... Não vou pedir o seu currículo, gente, é muito extenso, viu? Mas pedir ao doutor João Paulo Rocha que fale um pouquinho das suas atividades, onde trabalha. Eu sei que o seu consultório é no Jardim Botânico, aqui pertinho, né? Perfeito. Inicialmente eu comecei a minha atividade acadêmica, eu fiz psicologia, me formei em psicologia, mas eu percebi que eu era médico e eu sempre fui médico, até por um caso que aconteceu com o meu pai. Normalmente a gente decide cuidar dos próprios, né? E quando a gente desperta esse interesse de cuidado. E aí eu decidi fazer medicina. Na medicina a gente tem um monte de oportunidades, várias oportunidades de especialidades, e uma coisa que me chamou muita atenção era o esporte. O esporte como prevenção, o esporte como algo que pudesse causar uma melhoria de qualidade de vida. E aí eu associei a cardiologia, que eu fiz, a cardiologia na UF, e depois eu fiz uma pós-graduação em medicina do esporte. Bacana.
E ultimamente eu realmente me encontrei na medicina, no que a gente chama de medicina do estilo de vida. Ah, fala um pouquinho, o que é essa medicina do estilo Então, de vida? Já me interessei. Gente, na terceira idade a gente se interessa por tudo. é fantástico. A medicina do estilo de vida, ela é basicamente voltada em cima de 6 pilares, né? Algumas pesquisas foram feitas ao redor do mundo e observaram alguns locais no mundo, na verdade são 6 locais no mundo, que são distribuídos no mundo, e perceberam que esses locais tinham algumas interseções entre essas pessoas. Sim. E começaram a ver que essas interseções eram facilitadores de qualidade de vida e de longevidade. Interessante. E esses pilares a gente vai falar um pouquinho ainda sobre o tema de hoje, né, o coração saudável, porque não tem como a gente destrinchar. Nós somos um ser único, onde tudo está interligado. Sim. E tudo interfere em tudo. Eu vou tentar passar um pouquinho dessas informações, não só da cardiologia, como também da atuação da medicina do estilo de vida sobre todo esse contexto. Perfeito, falou em longevidade, gente. Há um entusiasmo aí geral. Longevidade saudável. Saudável, claro. Eu também sou especialista, sou psicóloga clínica, especialista em logoterapia, que é a psicoterapia do sentido da vida, mas antes eu me especializei pela UERJ em geriatria e gerontologia também. E pela Santa Casa de Misericórdia na psicossomática. Então, todo esse conhecimento junto, nossa, o que o doutor vai trazer hoje, vou aprender muito e vai somar, né? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Então, gente, preparem os corações aí, o coração de cada um de vocês, e vamos falar de como ter um coração saudável. É a curiosidade de muita gente, né? O que significa, doutor, ter um coração saudável? É a pergunta de um milhão de reais, né? Sim, verdade. É a pergunta mais importante que tem no contexto que a gente está agora. Basicamente, ter um coração saudável é ter equilíbrio. Não é deixar de fazer nada, não é fazer tudo, é justamente equilibrar, tentar. Foi o que eu falei sobre cardiologia, não é só sobre cardiologia, é mais amplo, é sobre ter sentido de vida, tem que ter propósito. É muito difícil uma pessoa dizer para outra que ela deve tomar um remédio, que ela deve parar de fumar, que ela deve fazer atividade física, que ela deve comer isso ou comer aquilo, se a outra pessoa não percebe sentido naquilo. Então, é esse o propósito que a gente precisa inicialmente. Então, não é só um coração saudável, é ser saudável. Eu acho que isso que é o mais importante. Deve ser desafiador, né? Até para poder levar cada paciente a ter essa consciência. Bastante. Bastante. Mas não é impossível. Mas é bastante. A gente sempre anda junto. É um caminho junto com a pessoa que está do lado. O profissional que for, os profissionais que estiverem ao lado do paciente, vai todo mundo caminhar junto. Porque precisa de uma atuação contínua e com altos e baixos como a vida é. Não tem jeito. E essa atuação contínua, doutor João, seria interdisciplinar ou somente o cardiologista? Extremamente importante que seja interdisciplinar. Sim. A gente está falando de uma pessoa com toda a sua complexidade. A gente não está falando de um órgão só, coração. Sim. A gente fala de coração, a gente fala de cérebro, a gente fala de intestino, a gente fala de rim, de pulmão, a gente fala de não só a questão cerebral anatômica, mas a questão neurológica e psiquiátrica, psicológica. O estresse está muito associado com isso, as doenças psicossomáticas estão muito associadas com isso. Então a gente precisa de
psicólogo, a gente precisa de profissional de educação física, nutrição. Logicamente que, falando tudo isso, parece que a gente precisa desses profissionais e fica um custo muito grande. Não. A gente consegue, de alguma forma ou de outra, dependendo da demanda de cada pessoa, tentando aos pouquinhos, vendo como ajudar aquela pessoa naquele momento. Porque aquela demanda é uma prioridade, ou ela vai ter uma facilidade maior de aderir ao tratamento. Então, a importância de uma equipe interdisciplinar, não só multidisciplinar, mas interdisciplinar, onde elas se conectam, isso é importantíssimo. É o que faz com que o objetivo seja alcançado de forma mais eficaz. Perfeito. E qual é o papel da atividade física? Achei muito interessante essa pergunta, até porque o doutor João é médico e que trabalha com é especialista também nessa parte, né? Além de cardiologista. Qual o papel da atividade física para a saúde do coração? A atividade física, a gente basicamente, em termos mais didáticos, a gente divide em 3 pilares, basicamente. Tá? Pilar da força, ou seja, é o exercício resistido, que é a musculação. E a gente não precisa virar um Schwarzenegger da vida, a gente não precisa virar uma fisiculturista da vida, não é isso. É músculo ativo, músculo saudável, músculo que causa e que leva a nossa independência, que leva a nossa facilidade de locomoção, que faz com que a gente tenha menos dor. Isso diminui dor crônica, isso diminui depressão. Tem um estudo que saiu até agora da American Heart Association, né, que é um dos locais mais importantes de divulgação sobre cardiologia no mundo, que falou justamente sobre um trabalho sobre exercício resistido, ou seja, sobre musculação. Tá? A musculação, somente a musculação, diminui em torno de 17% de causas de morbidade, ou seja, qualquer tipo de causa de morbidade. Tá? E reduz 15% o risco cardiovascular em adultos. Somente musculação. Então, se a pessoa acha que só correr é bom, não vai adiantar. É bom, lógico, mas não é o ideal. Entendo. Então, o músculo saudável, o músculo ativo e eficaz em todas as faixas etárias é de extrema importância e de extrema saúde para a gente ter ao longo dos anos. Nossa, a gente aprende muito, né, gente? Estou aprendendo aqui, estou atenta, porque, na verdade, o papel da atividade física, ela não é só estética. Né? Muitos vão para a academia buscando o corpo perfeito, buscando, né, algo que rola por aí, né? Há um consumo na tecnologia hoje, eu diria que há até muita superficialidade por conta disso, né? Dessa estética, esse estereótipo do corpo perfeito. Mas o doutor cardiologista aqui, ele traz elementos concretos, estudos, de fato, estudos científicos que comprovam o benefício de uma atividade física aeróbica para a saúde do coração. E o coração é órgão fundamental, 2, o que talvez seja o principal, né? O principal órgão que nos permite essa vivência, sobrevivência. E refletindo a vida que a gente tem, nós também temos condições de cultivarmos, de mantermos um coração alegre, feliz e muito saudável. Para falar sobre este assunto de como ter um coração saudável, está aqui junto comigo o Dr. João Paulo Rocha, ele que é
Tem o CRM aqui do Rio, 883387, tem consultório no Jardim Botânico, é palestrante também. Eu tenho a grata alegria de estar dividindo o estúdio da Rádio Catedral neste último domingo do ano, 31 de dezembro, abordando o tema Como Ter um Coração Saudável. Vem nos chegando perguntas. E a pergunta que chega, doutor João, o doutor já falou sobre atividade física. E a alimentação, ela exerce ou não influência na saúde cardiovascular? Total. Exerce total influência. Se a gente pensar que o ideal, como eu disse anteriormente, precisa fazer sentido, tá? Não adianta a gente dizer que a pessoa precisa comer alguma coisa ou deixar de comer alguma coisa. Existem estudos, e esses estudos são extremamente confirmatórios sobre a alimentação saudável. O que é alimentação saudável? Basicamente é a base de frutas, legumes, o que a gente chama de plant-based diet, né? Ou seja, a dieta à base de plantas, né? Não necessariamente precisa ser 100%, não é ser vegano, não é ser vegetariano, mas é uma maior quantidade de alimentos o mais saudável possível. É mais descascar do que desembrulhar. Evitar, por exemplo, alimentos ultraprocessados, como aqueles alimentos que a gente sabe que é feito de uma forma muito, entre aspas, artificial, né? Evitar os carboidratos com farinhas mais refinadas, como, por exemplo, aquelas farinhas mais brancas, optar por alimentos mais integrais. Isso tudo tem uma influência absurda em todos os contextos cardiovasculares. E não só também no estresse, não só também no nosso sono, não só também na nossa parte de diminuição de consumo de tóxicos ou você abolir realmente o tóxico, ou seja, está tudo muito, muito ligado, e a alimentação é extremamente importante. A gente não tem como falar de saúde sem falar de alimentação, né? Voltando aqui, eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, especialista em logoterapia, voltando hoje aqui para o último bloco desse programa que nos ajuda a refletirmos a vida que a gente tem. É o programa Viver Bem, aqui da nossa amada Rádio Catedral FM 106.7. Hoje, encerrando o ano de 2023, estamos com um médico, que é psicólogo também, mas é um médico cardiologista, especialista em medicina dos esportes. Já ao final do programa, ele passará o contato, o Instagram, o contato do consultório, e já está recebendo o nosso convite para voltar em breve ao nosso programa. E o tema, gente, é como ter um coração saudável. Eu, particularmente, estou aprendendo muito. Tenho que fazer dieta, tenho que fazer aeróbica. Gente, é uma alegria, e as perguntas que nos chegam muito pertinentes. Doutor João, tem outra pergunta aqui também muito interessante. Rotinas de sono. Todo mundo fala de ter uma qualidade no sono. Rotinas de sono saudáveis ajudam a ter um coração também saudável? Por quê? Também ajuda. Mais um tema que é ligado a todos os outros pilares que a gente falou aqui, né? Que é alimentação saudável, atividade física, o relacionamento saudável entre pessoas e consigo mesmo. Você ter um sono reparador, um sono regular, é de extrema importância em todos os sentidos.
Mais uma vez eu vou falar aquele conceito sobre inflamação crônica. Quando a gente tem um sono ruim, uma vez ou outra, isso é inevitável, não tem como, né? Mas quando a gente tem um sono regular, mas regular que eu estou falando assim, é aquele sono todos os dias, você dorme poucas horas, você acorda várias vezes, você tem dificuldade para começar a dormir, você acorda de manhã cedo e não se sentiu revigorado, não se sentiu descansado, tudo isso gera mais estresse oxidativo. Estresse oxidativo é inflamação crônica. Inflamação crônica, a gente volta àquele contexto todo de aumento de trombose, aumento de infarto, aumento de quadro de derrame, possibilidade de ter uma facilidade maior de vários tipos de câncer, obesidade, porque quando a gente dorme mal, a gente acaba comendo mal também. Por quê? Sobretudo as pessoas que trabalham à noite. Essas pessoas que trabalham à noite, elas têm um sono muito irregular, muito ruim. E essas pessoas podem acabar fugindo, entre aspas, para um certo alívio. E esse alívio acaba sendo o mais fácil possível, que é a comida. E aí acaba indo porque a gente chama de comfort food, que são aquelas comidas confortáveis, que não são nada saudáveis. Isso tende à obesidade. Comfort food. São as comidas confortáveis, né? É o hambúrguer, é a pizza. Uma vez ou outra não tem problema, lógico, eu também como. Batata frita, o pacotinho de biscoito, o refrigerante, aquelas bebidas gaseificadas, cheio de açúcar, sorvete, bala, tudo isso é muito ruim. E aí isso acaba facilitando que haja uma maior tendência à obesidade. A obesidade gera mais inflamação, que gera mais possibilidade de doenças cardiovasculares. Então, como eu disse anteriormente, está tudo interligado. Tá? Então, o sono é de extrema importância. Como é que a gente pode fazer para melhorar isso? É o que a gente chama de higiene do sono. Existem alguns pontos, como por exemplo, sempre dormir pelo menos 7 horas, tá? Dormir num ambiente confortável, que não seja nem muito quente nem muito frio, que você tenha uma luminosidade mínima ou nenhuma luminosidade, aquele pontinho da televisão vermelho, que a televisão não está ligada, mas ela está ali com aquele pontinho vermelho, aquele pontinho já pode dificultar alguma coisa, aquele rádio relógio que as pessoas usavam antigamente, que tinha os números, né, um pouco mais aumentados, também não é interessante. Quando a gente for deitar para dormir, é deitar literalmente para dormir, evitar o celular, evitar o laptop, evitar o tablet durante aquele processo para dormir. Existem alguns estudos que nem indicam a leitura ao deitar, tá? E sim apenas usar a cama para basicamente 2 coisas. Uma, namorar, a outra, dormir. Então, isso eu nem estou falando da apneia do sono, tá? Sim, sim. E perguntas chegando, doutor. Tem uma pergunta, ela se diz sua amiga, ela é médica, é a doutora Mariana Caravelos e mora na Gávea. E eu agradeço a sua participação, doutora Mariana. Ela pergunta: o que a ansiedade pode causar ao coração? Muito obrigado, Mariana. Mariana é uma excelente médica. Pessoa muito, muito agradável. Ansiedade. Vamos colocar a ansiedade como estresse, tá? Sim. E aí eu não estou mais falando de apenas estresse oxidativo, aquele estresse fisiológico, o estresse que acontece nas células, não é só isso. É o estresse do dia a dia, é o estresse da vida corrida, é o estresse da cidade violenta, é o estresse da meta que tem que ser batida, é o estresse da dívida, é o estresse de alguém estar doente. Tudo isso gera estresse e a gente fala de estresse como tensão, como nervosismo. Tudo isso é o que a gente chama de descarga adrenérgica. O que é descarga adrenérgica? Descarga de adrenalina. A adrenalina é um neurotransmissor extremamente importante na nossa vida.
O grande problema é que se ela for descarregada de uma forma muito exacerbada, ou seja, de uma forma muito exagerada, ela pode gerar problemas muito significativos. Esses problemas podem, lá na frente, depois de muito tempo, cronificar e causar um evento mais agudo. Então o estresse e a ansiedade, logicamente, tem toda a ligação com doença cardiovascular. Não só com doença cardiovascular, mas como qualquer doença psicossomática. Aí entra a minha veia da psicologia, né? Se a gente está falando, eu sou cardiologista, mas antes de mais nada eu sou médico, eu sou clínico. Então, se a gente está falando de estresse, de ansiedade, a gente tem que falar de doenças reumatológicas, a gente tem que falar de algumas doenças dermatológicas, psoríase, por exemplo, que tem uma total associação com a nossa parte psicológica. A gente tem que falar de algumas doenças gastrointestinais, como por exemplo, retocolite ulcerativa. Aquela pessoa que tem um estresse maior, ela vai ter agudização da doença crônica da retocolite ulcerativa, ou seja, ela vai ter uma piora significativa com dor abdominal, piora da diarreia, pode ter sangramento, tudo isso vai fazer com que ela tenha um desânimo, pode ter anemia, ou seja, é uma reação em cadeia causado pelo estresse. No contexto que a gente está falando, que o tema é o estresse e a ansiedade, né? Sim. Então, assim, é de extrema importância a gente tentar saber o que causa essa piora do estresse, o que causa essa piora da ansiedade. E aí eu recomendaria psicoterapia também. Totalmente. Existe um conceito muito interessante que o estresse, ele está ali, sim, ele vai atuar. Mas também existe como a gente encara o estresse que a gente está vivendo. Verdade. Então não é só o estresse em si, é como a gente encara aquilo. É bem verdade, né? Porque o estresse aumenta a frequência cardíaca, né? E quando uma pessoa está ansiosa, a pressão, de fato, o sistema nervoso autônomo, ele é ativado. E esses hormônios afetam diretamente o coração. Perfeito. Tem outra pergunta da ouvinte Francisca. Ela diz: sou Francisca, tenho 32 anos. Coração acelerado, falta de ar, angústia estão entre os sintomas provocados pelo transtorno de ansiedade. Este problema, além de afetar os batimentos cardíacos, pode favorecer o desenvolvimento de alguns outros problemas, doutor João? Ouvinte Francisca. Francisca, pode sim. Inicialmente a gente está falando, no seu caso, a gente está falando de uma pessoa de 32 anos, uma pessoa sim, extremamente jovem, tá? Que não deveria estar tendo palpitações, que é justamente a sensação que o nosso coração está batendo. Não deveria estar com sensação de falta de ar, que é aquela sensação de uma respiração suspirativa, onde você respira normalmente e de repente você faz assim. E aí você acha que você está com falta de ar, que a gente chama no meio médico de dispneia. E aí você vai examinar essa pessoa, ela está com saturação de oxigênio normal, a gente vai auscultar, a gente vai fazer uma ausculta cardíaca e a gente vai ver que o ritmo é regular, mas que volta e meia tem algum tipo de... Tem um ritmo que está um pouquinho... Ele surge do nada. E associado a isso ele pode estar com essa respiração suspirativa. A gente faz o exame pulmonar completamente normal. Quando a gente vai destrinchar um pouco mais essa história, a gente vê que existe um processo de ansiedade muito grande por algum motivo, né? Então a gente volta a falar sobre aquele processo oxidativo, sobre a inflamação crônica, que qualquer quadro de ansiedade, que todo mundo tem ansiedade, tá? Eu tenho, todo mundo tem. Isso faz parte da vida. Pico hipertensivo faz parte da vida. Nós temos taquicardia, que é a frequência aumentada, faz parte da vida. Quando a gente recebe uma notícia boa ou ruim, se a gente não tem pico de pressão, se a gente não tem pico de frequência cardíaca, nós somos um robô. Nós não somos robôs. Nós somos seres humanos. Nós recebemos estímulos externos o tempo inteiro. Nós recebemos estímulos internos o tempo inteiro.
Então o que a gente precisa é justamente tentar controlar como, não é nem o que recebe, mas como a gente recebe esses estímulos. E aí sim, a psicoterapia é extremamente importante, e aí sim, a atividade física é extremamente importante, e aí sim, a alimentação saudável é extremamente importante, porque você evita de ter alimentos que te deixam daquela forma empanzinada, né, onde você come extremamente mal, a digestão é ruim, existe um processo de trabalho metabólico físico muito grande no nosso organismo, tudo isso gera estresse dentro do nosso organismo. Então, como eu disse, tá tudo interligado, né? Sobre os relacionamentos, é a mesma coisa. Quando você está num processo de estresse, se você tem um amigo, um parente, uma pessoa onde você conversa, onde você tem um apoio, onde você tem um senso de pertencimento, onde você tem um senso de acolhimento, é extremamente saudável. Na verdade, é uma das coisas mais saudáveis que existe. Gente, que programa maravilhosamente abençoado. Chegou ao final, assim como o ano hoje, dia 31 de dezembro de 2023, também chega ao seu final, nos abrindo diversas outras possibilidades de se viver bem a vida que a gente tem. Um novo ano se inicia, que seja realmente de muitas bênçãos. Eu quero agradecer a brilhante participação do Dr. João Rocha aqui no programa Viver Bem, ele que estreia hoje aqui no programa com a gente, e agradecer em nome de toda a equipe da rádio, Dr. João, pedir que deixe seu contato, seu Instagram, e que também mencione uma palavra, uma frase, uma mensagem a todos os nossos ouvintes. Antes de mais nada, eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco sobre saúde, né? Não é só sobre falar de doença, né? Falar de saúde. Eu acho que o primordial é a gente tentar falar com que as pessoas optem pela saúde e não procurar ajuda quando estão doentes. Eu acho que esse se eu quiser passar uma mensagem, eu acho que é essa. Procurem ser saudáveis, tá? Há possibilidade. Sim, seu contato, Dr. João? Meu contato no Instagram é dr.joão.rocha e o telefone é 21 98193 7339. Vai ser um prazer. E eu quero deixar o contato aqui da Clínica Viktor Frankl pelo WhatsApp 21 também, 995066463. Hoje funcionamos aqui pertinho da Rádio Catedral, é no Largo do Machado. De vez em quando recebemos a visita de ouvintes nossos, é sempre uma alegria recebê-los lá. Eu estou de segunda a sexta, mas a clínica funciona até sábado. E a minha mensagem, primeiro, é agradecer, gratidão a todos vocês que nos acompanham em todos os domingos aqui pela nossa amada Rádio Catedral. Então, a você, ouvinte, nós existimos porque você existe. Agradeço de todo o meu coração a sua audiência. A minha mensagem é que o coração sente. O coração nos fala do dinamismo da nossa vida. E o que eu quero dizer com isso é que não existe uma vida sem coração e também não existe um coração sem vida. Cuidar bem da saúde do coração é um ato de amor. Somente com este amor, sabe o que acontece? Viveremos bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos, um ano novo repleto de sentido e paz. E até o próximo programa.